A poesia está no mar, no ar, no fogo, na terra e em todos os lugares. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do No Ar, Poesia Capixaba Podcast. E o nosso 9º episódio é dedicado à nossa grande poetisa, filósofa capixaba, Viviane Mosé. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas. Poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado. Prisão de ventre poderia um dia ter sido poema. Mas não. Pessoas às vezes adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Você pode arrancar poemas com pinças, buchas vegetais, óleos medicinais, com as pontas dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com banhos de imersão, com um pente, com uma agulha, com pomada basilicão, alicate de cutículas, com massagens e hidratação. Mas não use o bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. Uma forma de soltá-los das dobras dos dedos, dos pés, das vértebras, dos punhos, das axilas, do quadril. São os poemas cox, os poemas virilha, os poemas olho, os poemas peito, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente ando gostando de Pensamento Chão. Pensamento Chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Em Receita para Arrancar Poemas Presos, Viviane Mosé deixa clara a importância da poesia para uma existência mais plena e naturalmente saudável. Nascida em Vitória em 1964, tornou-se uma das personalidades intelectuais capixabas mais famosas do Brasil. Viviane é poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista e especialista em políticas públicas, muitas delas ligadas à educação. Palestrante requisitada, ficou conhecida do grande público por trazer temas da filosofia para uma linguagem mais acessível. Foi apresentadora do quadro Ser ou Não Ser, no programa Fantástico da TV Globo, entre 2005 e 2006. Publicou diversos livros de poesia, filosofia e psicanálise. Destaque para Nietzsche e a Grande Política da Linguagem, de 2005, resultado de sua tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi indicada ao Prêmio Jabuti de 2002 na categoria Psicologia e Educação, com o livro Estela do Patrocínio, Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome. A poética de Viviane Mosé está imbrincada na busca filosófica. Vislumbramos uma escrita que, no ato de escrever, parece ansiar descobrir-se a si própria, enquanto poetisa, enquanto ser humana, enquanto um ser de linguagem e que faz uso da palavra para encontrar-se a si mesma e ao outro. Nos faz lembrar Fernando Pessoa, pelo modo como se discorre nessa busca, e também Jorge Luiz Borges, a nos ensinar que todo momento de nossas vidas é necessariamente poético, bastando a nós que nos demoremos um pouco mais na contemplação do instante. Como um todo, descortinamos da obra de Viviane uma dicção absolutamente original para o seu tempo. Ouçamos agora um de seus poemas mais famosos, Receita para Lavar Palavra Suja.
Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, quarara o sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que ainda permanecem sujas depois de submetidas a esses cuidados. Mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tiram as manchas mais difíceis e nada. Todas as tentativas de lavar a piedade foram sempre em vão, mas nunca vi palavra tão suja como a palavra perda. Perda e morte, na medida em que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, capaz de esvaziar o vigor da língua. Nesse caso, o aconselhado é mantê-la sempre de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de lavar. O perigo aqui é misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. A culpa, por exemplo, mancha tudo o que encontra e deve ser sempre clareada sozinha. Uma mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. A sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que conserva a cor e a intensidade dos sons. Muito valioso na arte de lavar as palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Para isso, conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pelas expressões dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não ao seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se puder suportar a convivência até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Quem tem olhos para ver o tempo soprando sulcos na pele, soprando sulcos na pele, soprando sulcos. O tempo andou riscando o meu rosto com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou o meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que ganhei presença. Acho que a vida anda passando a mão em mim. A vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. Acho que há vida em mim. A vida anda passando. Acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Na verdade, faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento e me olhando nos olhos. Acho que ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Viviane Mosé participou ativamente nos anos 90 de um movimento artístico chamado CEP 20.000. CEP é a sigla para Centro de Experimentação Poética, que funcionou durante anos no Espaço Cultural Sérgio Porto, no bairro do Humaitá, Rio de Janeiro. A poesia contemporânea do Brasil e boa parte de nossa cena underground nos últimos 40 anos devem muito a esse movimento que revelou autores como Michel Melamed e Fausto Fawcett e grupos musicais como Boato e Banga La Fomenga.
O poeta Chacal, um dos fundadores do CEP 20.000, faz uma síntese crítico-poética do que pulsa na poesia de Viviane Mosé, resultado da convivência naqueles tempos. Abre aspas para Chacal. Viviane escreve com o quê? Com o pé, marcando o compasso que vem de uma antiga melodia, geratriz da poesia. Com o ouvido, tirando de cada palavra todos os tons. Com a boca, soprando sobre a palavra um sentido único. Com o ventre, gestando o verbo no profundo, antes de dá-lo à luz. Com a mão, moldando maneira sua forma última no papel. Com o sexo, regando as frases com o melhor de seu mel. Pouco importa. Viviane escreve como os raros. Sua prosa passa por rosa, seu verso é feito do mesmo barro de Manuel. Viviane vibra cada sílaba. Seu ritmo é fêmeo, sem ser afeminado. É doce sem ser melado, é duro sem ser porrada. Viviane se recusa ao óbvio, ao fácil, à rima besta de um acalanto. Sua melodia plena vem mais da imbatível respiração daqueles que cantam como falam, que dizem como olham, simples e mágicos como seus personagens plantados no chão. Viviane tem um caso com as palavras. Na medida do impossível, um caso muito bem resolvido. Fecha aspas. Viviane publica livros de poesia há mais de 30 anos e segue sendo referência obrigatória a quem se interessar por poetisas capixabas. Ouçamos então agora, por fim, o belo poema Rios, publicado no livro Desato, de 1997, em que a autora navega pelas águas da poesia, desvelando a extraordinária experiência de saborear a vida na linguagem. Rios, quando ainda são rios, conservam vegetação nas margens. Córregos são águas geralmente claras que correm rasas entre as pedras. Algumas vezes árvores chegam a cobrir um rio por inteiro. Suas copas vão tecendo um véu verde sobre as águas, em geral muito limpas, que correm. As margens de um rio são plantas e terra molhada. Terra e água em convivência pacífica, que não é lama, é terra e água em sua diferença. O leito se sabe leito daquele fluxo líquido inserido no chão. Eu poderia chorar de coisas assim. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos. Dos meus olhos corre um rio. Na verdade, sofro de excessos que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Tenho dificuldade em caber. Para caber mais, derramo por nada, derramo sem motivo. Vou acalmar meu excesso, pensei, ministrando doses diárias de barcos ancorados ao sol, rodeado por pequenos pássaros em busca de restos de peixe, água se lançando sobre as pedras e um vento que parece vivo, como se tivesse a intenção de às vezes fazer agrados em minha pele. Meu rosto tem muita simpatia por ventos, reconhece certos humores próprios a vento. Gosto de coisas que se movem, por isso aprecio rios e não sou tanto assim apegada a mares e árvores, se bem que tenho enorme ternura por bois, fincados no pasto como palavras no papel. Palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde piso nessa imensa que atravesso. Muito obrigado pela sua audiência. Estejam conosco na semana que vem. Vamos falar de um grande poeta, Geir Campos, nascido em São José do Calçado, referência na poesia capixaba e referência na poesia modernista brasileira, que ano que vem estará completando 100 anos de nascimento.
Produção, pesquisa, apresentação, direção e edição, Ivne Matos. Produção, pesquisa, apresentação, roteiro e direção, Fernando Gasparini. Pesquisa e consultoria literária, Fabiane Taylor. Designer gráfico, Fábio Melo. Mídias sociais, Savia Alana. Vinheta, Douglas Tubarão. Fotografia, João Vitor Barbosa. Este podcast foi idealizado por Ivne Matos e Fernando Gasparini. Programa Poesia no Ar. Produção, Dona Música Produções Culturais e Comunicação. Patrocínio, Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, Funcultura, Secult Espírito Santo. Projeto selecionado pelo edital de produção e difusão de obras literárias e incentivo à leitura no Espírito Santo, ano 2021. O Poesia no Ar é um programa criado em 2016 e está em sua 4ª temporada. Você pode conferir todo o nosso conteúdo em todas as plataformas digitais, além do nosso site poesianoar.com.br.